Como vocês puderam ver, a origem do universo foi o início de tudo. E uma das grandes teorias desse processo é o chamado Big Bang, aonde houve uma contração e uma grande explosão. A partir daí, se originaram todos os átomos desse universo. Átomos esses que vão originar mais à frente os elementos químicos. Daí surgiram estrelas, planetas e a base de toda a vida que hoje se conhece. Então a base do jogo é entender e conhecer a evolução atômica. Só por curiosidade, o átomo mais velho do universo é o elemento hidrogênio e o que está em maior abundância dentro do universo. Embora no nosso planeta não seja o de maior quantidade, a nível de universo é o de maior quantidade e um dos mais antigos do processo. E a partir dele outros surgiram e a gente teve hoje a ideia de tantos átomos ou elementos quanto nós descobrimos. Hoje são 113 elementos químicos diferentes já comprovados e descobertos e caminhando para alguns outros. Alguns existentes na natureza, outros fabricados hoje já pelo homem. Com isso, vamos ver a base do processo, os modelos atômicos. Vamos estudar na aula de hoje a evolução dos modelos atômicos. Quando se pensa em evolução, você tem que parar para raciocinar o seguinte: sua volta, paredes, carteiras, mesas, televisão. De que é feito tudo isso? A matéria, como a gente já estudou, de que é constituído? Vários homens, ao longo dos anos, pararam para pensar nisso e criaram modelos atômicos, destacando de cara Rutherford e Bohr. Eles estão dentro das ideias modernas que nos levaram hoje a observar cada vez melhor esse processo. Saiba você que já existem hoje microscópios eletrônicos e aceleradores de partículas que nos fazem conseguir enxergar átomos e parte das suas estruturas. Por isso, vamos tratar com você de todo o processo evolutivo. Porém, eu preciso sempre lembrar uma coisa: a ciência evoluiu em função das descobertas nos vários cantos do mundo. A eletricidade da física deu um pulo nos átomos da química. E assim, a radioatividade evoluiu toda a tecnologia do processo. E assim por diante. Então, para pensar que cada um desses caras que eu vou trabalhar com você, eles têm a sua vital importância, por mais simplória que seja a sua ideia. Mas pense que na época em que eles viveram, eles não tinham, talvez, um conhecimento técnico, um maquinário que pudesse evoluir o conceito inicial dele a um outro nível. Vamos, então, ver os modelos atômicos, a primeira ideia. Leucipo e Demócrito eram filósofos e não chegaram a estudar o átomo. Bom, observa o seguinte: na época em que viveram, não se faziam cientistas, químicos, biólogos, se faziam filósofos. Eram as pessoas inteligentes da época que se dedicaram a estudar as várias áreas do saber. Diferente de hoje, em que o estudo é uma especialização, você é médico de cardiologia ou de ginecologia,
Lá não. Lá o cara tinha que ser bom em tudo. Então o cara sabia astronomia, geologia, geografia, química, física, e então ele era chamado de filósofo. E o que esse cara raciocinou? Estavam ele andando na beira da praia, olhando aquela vastidão da areia. A impressão de perto são os grãos que espaçavam, mas ao longe parecia um grande bloco concreto. E qual é o raciocínio? Toda essa matéria, de que é constituída? Ah, ela é constituída de grãos de areia. E esses grãos? E chegaram então à ideia de que existia uma menor porção da matéria, alguma coisa bem menor que aquele grãozinho de areia, por exemplo, que constituía a areia. Mas menor que isso não podia ter. Então eles concluíram o seguinte: a matéria é formada por átomos. Átomos, então, seriam a menor porção indivisível dessa matéria. Na visão deles, com a falta de conhecimento da época, existiam poucos átomos, então, na natureza. E esses átomos se associavam. A junção desses átomos gerava as matérias diferentes. Você juntava um átomo A com um B, gerava areia. Um B com um C gerava a parede. E assim por diante, por exemplo. Então eles tinham uma ideia muito vaga de como era constituída a matéria. Mas eles tinham a noção já de que existia alguma coisa menor, uma partícula menor, que deveria ser a formadora de tudo. Então você vê que a ideia do átomo já vem desde a antiguidade. Pessoas já pensavam a esse respeito, vagamente, sem muita precisão, mas já se tinha uma noção que existia uma partícula muito menor de que a matéria como conhecida, que formava a mesma. Propuseram simplesmente a existência do mesmo. Então a noção para eles de átomo era a noção de uma pequena partícula indivisível que, quando junta de outras, formulava ou formava a matéria como nós conhecemos. Vamos ver agora o modelo atômico de Dalton. Mas antes de mais nada, vamos observar esse texto a seguir e verificar um pouco melhor quem era esse Dalton. John Dalton descobriu a lei das proporções múltiplas e a lei das pressões parciais. Estudou uma aberração do trato visual, hoje conhecida como daltonismo. John Dalton, esse grande cientista, fez com que houvesse uma evolução grande na ideia do modelo atômico. Ele ainda não precisava de ideias modernas, mas com o conhecimento adquirido, e principalmente a nível dos fenômenos químicos, que são o quê? Transformações que ocorriam com a matéria, reações químicas, ele começa a mostrar todo um processo quantitativo dessas reações. Ele cria algumas leis que fundamentam até hoje o conhecimento químico das reações, que você mais à frente vai estudar na estequiometria. É importante então perceber que, embora ele não tivesse recursos pela época que viveu para fundamentar uma ideia melhor de átomo, ele trouxe a ideia de que a matéria era formada por partículas muito menores, que eram chamadas de átomos, e manteve isso em função de não poder modificar muito essa ideia, acreditava que esses átomos eram indivisíveis e maciços. Por isso a matéria tem essa grande resistência, devido a essa forma maciça de ser. Ele não acreditava, ainda não se conhecia pela época, partículas, que mais tarde eu vou chamar de próton, elétron, nêutron, isso ainda não existia. Para ele, eram pequenas bolinhas indivisíveis e maciças. Tanto é que o modelo dele consistia, e você vai observar isso, numa bola de bilhar. Aquela bola de sinuca que é maciça, resistente, e que toda a matéria que se conhece era uma associação dessas bolinhas, desses modelos, desses átomos que ele conhecia. Então ele começa a achar e representar as transformações químicas por meio de um modelo de bolinhas, consistindo então numa pequena bola maciça e indivisível à base do seu modelo atômico.
Observe esse esquema. A bola de bilhar tem essa semelhança. Tecnicamente falando, é uma esfera perfeita e maciça, já que maciça, indivisível. Vamos agora observar as consequências, as ideias relativas a essa teoria atômica de Dalton. O que ele propõe a partir desse modelo atômico estipulado por ele? Toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas, os átomos. Os átomos são esferas maciças, homogêneas, indivisíveis, indestrutíveis e eletricamente neutras. Então, para ele, como não existia a questão da carga elétrica, a questão das partículas, e aquilo não era divisível, aquilo não podia ter carga. Por isso, ele fechava a ideia dele como sendo eletricamente neutro. Agora, para raciocinar antes de ler o próximo esqueminha. Se é maciço, se é pequeno, quando essas bolinhas se juntavam umas às outras, se associavam, essa matéria deveria ser extremamente compacta, resistente, rígida, sem ter espaço entre elas. Hoje nós sabemos da porosidade, nós sabemos que tem espaços, mas para ele não. Se eram bolinhas maciças e indivisíveis, quando se associavam, elas se encaixavam de forma que não deixavam espaços para a matéria. Então, sendo assim, o número de átomos diferentes que existem na natureza é relativamente pequeno. A formação dos materiais se dá através de diferentes associações entre os átomos iguais ou não. Tais associações ele chamava de átomos compostos. Visto isso, você observa na ciência uma evolução. A física entra com a questão da carga elétrica. A eletricidade está em alta no processo. Você começa a explicar a condutibilidade elétrica na física. Aí vem uma evolução na ciência na sua totalidade. Um outro cientista, chamado J.J. Thomson, ele começa então a fazer experimentos em ampolas com a parte elétrica da matéria e observa algumas coisas que ele começou a associar à ideia do átomo. Só que veja, como você não tem um fundamento básico, experimental, profundo ou talvez a nível de técnica, você não tem como comprovar fulano está errado e eu estou certo. Então você cria o seu modelo, melhora ele, mostra que ele tem qualidades que realmente são relacionadas àquela estrutura do átomo, só que você não pode ferir muito o que o outro falou, porque também, como é que você vai provar que o seu é verdadeiro e o dele é falso? Então você agora vai trabalhar o que Thomson pensava, a maneira de ver de Thomson, pensando sempre que houve uma evolução científica. Novas descobertas aconteceram em vários campos da ciência e, é claro, você se aproveita disso para evoluir também. Então vamos ver o modelo atômico de J.J. Thomson. Assim como visto para Dalton, vamos observar esse texto sobre a vida e a obra de J.J. Thomson. Em 1897, J.J. Thomson fez uma série de experimentos que convenceram os físicos de que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente. Assumindo que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente, Thomson pôde prever o que aconteceria aos raios catódicos quando eles passassem através de tais campos. Você observa por esse texto que havia, a nível de ciência da época, um estudo mais aprimorado no sentido da condutibilidade de carga, na ideia de estudar os elétrons, ainda não sabidos por esse nome, chamados até então de raios catódicos, porque eles eram emanados do cátodo, nome dado ao polo negativo ou positivo, dependendo do experimento que você fazia, eletrólise ou pilha, conforme se chamava. Então a ideia era que você emitisse, a partir de um cátodo, partículas. E aí, esse estudo das partículas
é que estimulou a um novo modelo atômico, que vamos ver agora, o modelo atômico de Thomson. O modelo de Thomson foi feito a partir de experiências com raios catódicos em uma ampola de Crookes, na qual foram detectadas partículas pequeníssimas de carga elétrica negativa, os elétrons. Observe, esse é o esquema representativo da ampola de Crookes, onde você coloca de um lado o cátodo, o dito polo negativo, e do outro lado o anodo, o polo positivo, aonde sabe-se que partículas negativas e positivas se atraem. Então, a partir daí, alguns experimentos virão a ser feitos. Primeira ideia do processo. Os raios catódicos, quando incidem sobre um anteparo, produzem uma sombra na parede oposta do tubo, permitindo concluir que se propagam em linha reta. Observa que foi colocado na ampola de Crookes um anteparo na forma de uma cruz e incidiram os raios catódicos. Quando os raios se incidiram sobre o anteparo, eles geraram uma sombra na parede do lado oposto, como você vê no finalzinho. A primeira conclusão, então, é que esses raios catódicos, que nós passaremos a chamar de elétrons, se propagam em linha reta. Vamos ver um outro ponto importante. Os raios catódicos movimentam um molinete ou catavento de mica, permitindo concluir que são dotados de massa. Observa que a ampola de Crookes novamente acionada, raios catódicos incidem. Esse catavento começa a se movimentar. Sendo assim, eles concluem que se esse raio catódico faz o catavento girar, é porque ele apresenta massa para movimentar o catavento. Então, até agora, você percebeu o quê? Primeiro, eles se deslocam em linha reta, ocasionaram sombra. Eles movimentam o catavento, então possuem massa. Então, se descobriu até agora que há uma propagação em linha reta e que há massa nesse tipo de partícula. Vamos ver um outro ponto. Os raios catódicos são desviados por um campo de carga elétrica positiva, permitindo concluir que são dotados de carga elétrica negativa. Lembra o que a gente aprendeu da física? Carga positiva atrai carga negativa. Cargas iguais se repelem. Então, positivo com positivo se repele. Negativo com negativo se repele. Então, se você tem um campo positivo e aquela estrutura se aproxima do positivo, é porque ela tem que ser negativa. Por outro lado, se você tem um campo negativo e ela se repele, é porque ela tem carga negativa. Foi essa a ideia do experimento, que a gente vai ver agora. Observa você que o raio catódico, quando incide, se afasta do campo negativo. Se afasta do campo negativo, é porque deve ter a mesma carga que ele. E se aproxima do campo positivo. Então, deve ter uma carga oposta ao do campo positivo, concluindo que esse raio catódico deve ser negativo. Estamos, então, diante de uma nova descoberta, que Thomson passa a chamar de elétron. Por isso, ele hoje é chamado de pai do elétron. Ele descobriu o elétron do processo, aonde seria uma partícula dotada, vamos lá, de carga negativa, que possui massa, segundo ele coloca, e necessariamente se propaga em linha reta. Então, vamos, em cima disso, estruturar o modelo atômico de Thomson. Como é que ele pensava, então, após os experimentos realizados, após toda essa evolução de estudos feitas por ele? O átomo é uma esfera maciça formada por um fluido com carga positiva, no qual estão dispersos os elétrons. Então, veja, segundo Thomson, o átomo passa a adquirir cargas, a ter cargas dentro dele, positiva e negativa nesse jogo. Porém, ele ainda mantém a ideia de que tem uma esfera maciça na mão. Só que se ele coloca essa ideia,
ele está tentando manter a ideia que Dalton traz da proposta dele. Esfera maciça, só que agora está mudando a ideia do indivisível. Porque se eu tenho uma região negativa, uma região positiva, a indivisibilidade já não tem mais. Já existe uma questão de divisibilidade do processo. Veja, enquanto modelo, a ideia de uma esfera, onde você tem uma parte positiva interna, circundada de cargas negativas. É o famoso modelo do pudim de passas, como também foi chamado por ele. O pudim em si era a parte positiva, e as passas eram as cargas negativas incrustadas nesse modelo. O modelo de Thomson é popularmente conhecido como o modelo do pudim de passas, em muitos livros e autores hoje em dia. Vamos então falar agora do modelo atômico de Ernest Rutherford. Para isso, vamos ver um pouquinho da vida dele. Físico inglês nascido na Nova Zelândia, Ernest Rutherford foi contemplado com o Prêmio Nobel da Química em 1908 pelas suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Pode dizer-se que Rutherford foi o fundador da física nuclear. Rutherford é quem realmente faz o salto qualitativo e quantitativo dos modelos atômicos. Eu diria para você que antes dele, até Thomson, você teve uma pequena evolução, a ideia do elétron surgindo firme e forte, mas Rutherford é um grande estudioso da questão radioativa. A radioatividade entra em baila no planeta, descobre-se os elementos radioativos. E a partir daí, a emissão de radioatividade vai concluir e mostrar que o modelo atômico não era maciço, não era indivisível comprovadamente e que existiam mais partículas dentro da estrutura dele. Rutherford é o que vai proporcionar a idade moderna do átomo, as ideias modernas do processo. Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfas, emitidas pelo polônio, o PO, contido num bloco de chumbo, PB, provido de uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfa por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro, foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco. Vamos fazer algumas considerações importantes para se entender bem esse modelo mais atual e que dá um pulo realmente qualitativo no modelo atômico. Primeiro, o sulfeto de zinco é uma substância que, quando impressionada pela luz, ele marca como um filme fotográfico. Então você reveste todo o ambiente de sulfeto de zinco. Aonde incidir luz, vai marcar um pontinho. 2. Você observa o uso de um elemento radioativo, o polônio. Ele emite partículas do tipo alfa. Lembra, partícula alfa é uma partícula positiva. Então você está emitindo uma forma de energia com carga positiva. Isso vai ser imprescindível no processo. E, finalmente, a ideia de só um orifício faz com que toda essa energia seja emitida a partir desse orifício. Então você vai tentar atravessar com ela a tal lâmina de ouro. Qual a ideia básica? Se Dalton está correto, a matéria é contínua, nada atravessa a matéria. Então, ela é contínua e os átomos indivisíveis. Mas se a matéria puder ser atravessada, é porque existem espaços vazios. É porque existem regiões consideradas como grandes vazios no processo. Então, o esquema dele, o experimento que ele cria nesse esquema, mostra para a gente a evolução do que ele vai propor. Vamos ver o esquema então. Veja, uma caixa de chumbo com o elemento polônio resguardado lá dentro. Um único orifício por onde vão emanar as partículas alfa, a radiação em si. Uma lâmina de ouro
que é o que se pretende atravessar ou não. Um anteparo revestido de sulfeto de zinco. Logo, o experimento foi feito. E o que sucedeu-se? Perceba, a radiação mostrada aqui em verde incide sobre a lâmina. Observe que grande parcela dos raios atravessou em linha reta, criando uma grande região impressionável aqui com sulfeto de zinco. Algumas partículas sofreram desvios, impressionando o sulfeto de zinco em pontos distintos. E pouquíssimas partículas bateram e retornaram, impressionando as pontas dos anteparos. Ora, como explicar isso? Como mostrar o que muda com essa história? Primeiro, ele acabou com a história da matéria contínua, porque se você consegue atravessar, existem espaços para atravessar. Então aí se propõe um novo modelo. A coisa muda de figura. Observando as cintilações na tela de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro, sem sofrerem desvio, e poucas partículas alfa sofriam desvio. Como as partículas alfa têm carga elétrica positiva, o desvio seria provocado por um choque com outra carga positiva, isto é, com o núcleo do átomo constituído por prótons. Assim, o átomo seria um imenso vazio, no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte, enquanto os elétrons circundariam numa região negativa chamada de eletrosfera, modificando assim o modelo atômico proposto por Thomson. Vejam só, como você pode observar, se algumas partículas, ao incidir, batem e voltam, são repelidas por essa área. Então, se essa partícula é positiva e repele essa outra partícula, necessariamente é porque ela também deve ser positiva. Mas observe, ele falou ali, a maior parte das partículas atravessaram. Então, há uma região grande e vazia aqui que me permite que todos passem. E uma região pequena que algumas partículas, ao passar raspando, desviaram e algumas, ao se chocar, voltaram. Isso quer dizer, concluindo a ideia escrita, que uma região mínima central e uma região grande periférica surgem agora. Essa região mínima central, núcleo, repele carga positiva. Então, ela deve ser positiva. Essa região periférica deixa passar a carga positiva. Então, ela deve ser negativa. Então, você criou o núcleo e a eletrosfera e gerenciou uma parte positiva, prótons, e uma parte negativa, elétrons. Então, vamos ver o modelo atômico de Rutherford, como fica. O átomo apresenta um núcleo onde se localizam as cargas positivas, prótons, e uma eletrosfera onde se localizam as cargas negativas, elétrons. Observe você que o Rutherford traz de Thomson a ideia que já existia o elétron. Ele cria a ideia do próton, mostrando o núcleo positivo. Então você agora tem o próton descoberto, o elétron descoberto e o nêutron. O nêutron só vai ser descoberto anos depois por um outro cientista que trabalhava com Rutherford, chamado Chadwick. Esse cara descobre que dentro do núcleo, para que os prótons positivos pudessem conviver, já que cargas positivas se repelem, deveria existir algum outro tipo de partícula que amenizava essa repulsão. Essa partícula devia ser neutra. Daí ele descobre o nêutron. Então, Chadwick passa a ser o que nós chamamos de pai do nêutron. Ele é que conclui o átomo de Rutherford, mais à frente, gerando a ideia do nêutron. Mas isso é importante para você conceber
o que hoje se ensina tradicionalmente. O átomo é formado de próton, elétron e nêutron. O Rutherford só gera a ideia do próton associando com o elétron. O Chadwick, mais à frente, é que vai descobrir e colocar o nêutron no processo. Vamos lá ver o esquema. Próton, carga positiva, massa relativa a 1, uma unidade. Nêutron, carga zero. Como eu falei, ele é neutro. Massa relativa a 1. Elétron, carga negativa. E a massa? Extremamente pequena. Quando ele diz aqui 1 sobre 1836, ele está te dizendo que essa massa é 1836 vezes menor que a massa de um próton ou nêutron. Então, a massa do elétron é extremamente pequena. Por quê? Para raciocinar. O elétron não é o cara que fica girando ao redor do núcleo? Então ele tem que despender de movimento, de grandes movimentos. Ter uma massa pequena facilita nessa movimentação constante que ele tem. Então você vai perceber que ele é dotado de carga negativa, vai ter energia para se movimentar e graças a essa grande quantidade de movimento, uma massa muito pequena. E o modelo atômico de Niels Bohr? Bohr trabalhou mais ou menos as mesmas ideias que Rutherford. A diferença é que Bohr quantiza o elétron. Ele trabalha a nível de quantidade de energia, mostrando que esses elétrons giram em órbitas circulares, o famoso modelo do sistema solar. Elétrons girando ao redor do Sol como se fossem planetas. Basicamente, essa é a diferença. Dele é importante entender os postulados de Bohr, que necessariamente nos mostram a melhoria da teoria do átomo, ou teoria atômica. Primeiro postulado. Os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Observe você que ele coloca lá bolinhas representando o elétron e fala das várias camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. É a ideia, então, de que existem órbitas circulares, regiões, onde o elétron vai estar dentro das mesmas. Segundo postulado, fornecendo energia elétrica, térmica, a um átomo, um ou mais elétrons a absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem essa energia recebida em forma de luz, fenômeno observado tomando como exemplo uma barra de ferro aquecida ao rubro. A base do fenômeno é a seguinte: observe esse esquema. Você tem um átomo numa região menor, camada L, aonde ao absorver energia, ele salta para uma região mais afastada. Por outro lado, ao liberar energia, ele não tem mais energia suficiente para fazer todo esse movimento. Então, ele volta à posição inicial ou camada original. É somente a ideia de que a absorção ou liberação de energia faz com que elétrons saltem para camadas mais externas e que, quando liberam, voltam para camadas mais internas. O modelo atômico de Bohr, então, ficaria como? Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares, camadas, que possuem uma certa quantidade de energia. Os elétrons pulam para outra camada quando absorvem energia. Quando eles voltam para a sua órbita de origem, o mesmo libera essa energia na forma de luz. As camadas hoje conhecidas são em número de 7, K, L, M, N, O, P e Q. E, finalmente, o modelo atômico de Sommerfeld. O que Sommerfeld fez? Dentro da visão atual de ciência, da tecnologia vivenciada, observou-se que os elétrons não giram em órbitas circulares. Eles giram em órbitas diferenciadas. Algumas são circulares, outras são elípticas. Eles giram ao redor do núcleo, mas em órbitas totalmente dispersas em função das suas quantidades de energia ou dos quântons de energia. Basicamente diferenciando
a ideia que Bohr e Rutherford tinham do movimento dos elétrons. A energia que o elétron desprendia em forma de luz era devido ao fato de que as camadas eletrônicas possuíam algumas subdivisões, que ele chamou de subníveis de energia, aos quais estavam associadas várias órbitas diferentes, sendo uma dessas órbitas circular e as demais elípticas. Por esse esquema, você vai perceber que ele cria a ideia das camadas, a ideia dos subníveis e mostra que, devido à existência desses subníveis, as órbitas tinham que ser diferenciadas. E, em si, gera com isso o que Pauling chama de diagrama de Pauling. Mas isso é um ponto estudado em um outro momento, em uma outra aula. E a gente vai ver isso mais à frente. É importante buscar sites que mostrem rapidamente a vida dos cientistas e a obra que eles executaram. Isso é importante para enfatizar e embasar na tua cabeça os conhecimentos e a evolução dos modelos. Mais importante até de que qualquer outra coisa é entender como se pensou e se chegou a essas conclusões. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje, estudamos a evolução dos modelos atômicos. Dentro dessa ideia, vimos que até os primórdios, os filósofos, já pensavam na constituição da matéria. Leucipo e Demócrito já gerenciaram a ideia de que existia uma partícula mínima formadora da matéria, e que as quais ele chamou de átomo. Bons estudos! É interessante criar uma linha de tempo, mostrando a época em si que cada cientista desenvolveu as suas teorias e, com isso, frisar as principais características de cada modelo atômico.